E aí, galera? Tá começando! Mais um programa Sou Casa Jovem aqui na Rede Super. Eu sou o pastor Giba. E eu sou a pastora Ari. Então, para começar, roda a vinheta. E no programa de hoje, nós traremos o tema Como que você tem lutado as suas guerras? No nosso dia a dia, nós enfrentamos muitas dificuldades, problemas em diversas áreas, seja emocional, seja financeira, seja até mesmo espiritualmente no nosso dia a dia. Mas como enfrentar essas guerras? Como lidar com isso diariamente? Será que eu consigo estar sempre rindo, sempre assim, mostrando os dentes? Porque parece que está tudo bem, mas ao mesmo tempo está tudo um caos na nossa vida. Exatamente. E a gente deve pensar, será que é só as pessoas mais velhas que passam por dificuldades? Muito pelo contrário, talvez você que está nos vendo hoje é jovem, é adolescente e tem passado por muitas guerras, sejam elas na vida física, por não conseguir de repente um emprego, não conseguir a faculdade que você tanto sonha, ou também guerras internas no seu coração, nas suas emoções. No nosso dia a dia, nós podemos falar para você que é jovem, adolescente, pai, mãe, que está nos assistindo, independente da sua idade, a maior dificuldade é lutar contra nós mesmos, saber lidar com a gente, porque muitas vezes no dia a dia, no caos, meus amigos, a gente se olha no espelho e muitas vezes a gente não se acha capaz de enfrentar o que temos pela frente. As nossas emoções são nossas inimigas muitas vezes. Por quê? Porque a dificuldade de nós compreendermos o que estamos sentindo. Esses sentimentos, as emoções, como lidar para que isso não me paralise e eu possa continuar caminhando num propósito que Deus tem para a minha vida. Porque muitas vezes o jovem ele quer um emprego, mas dificilmente, às vezes, ele consegue alcançar aquilo que ele tanto sonha, que ele tanto deseja, porque ele não consegue lidar consigo mesmo. Às vezes é sair, vestir uma boa roupa, ir procurar um emprego, fazer uma boa entrevista. Se sentir capaz para essa vaga. Eu acho, Ari, que essa questão é nos sentirmos capazes no dia a dia de realizar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Exatamente. Na palavra de Deus, nós vemos lá uma história fantástica, né, Giba? De Davi e Golias. Talvez você já ouviu várias vezes essa história, tá lá em 1 Samuel. Quando Davi vai lá na guerra levar comida para os seus irmãos e ver como seus irmãos estavam e de repente ele vê aquele homem gigante que era Golias e muitos israelitas, o que eles fizeram? Filisteus. Muitos israelitas, quando foram lutar contra Golias, o que eles fizeram? Ficaram com medo. Porque viram o exército lá, os filisteus, mais o Golias, e começaram a se tremer. Quantas vezes nós mesmos, eu e a Ariane, quantas vezes nós, gente... Olhamos para a aparência. Olhamos para a aparência e isso nos paralisa, porque gera medo em nós. Quando o Davi olhou para Golias e viu aquele homem mais de 3 metros de altura, aquela espada pesada, aquelas armaduras, ele poderia simplesmente não ter continuado, porque aos olhos naturais seria impossível. Exatamente. Como outros israelitas olharam e saíram fugindo de medo por causa de Golias. Mas a gente tem que lembrar quem era Davi. Quem era Davi? Quando Samuel chega, porque Samuel é enviado lá a escolher, né, o novo rei, a ungir o novo rei, porque Deus direciona Samuel ir até a casa de Jessé, escolher um dos filhos desse homem. Aos nossos olhos, seria aquele homem mais forte, que estava mais à frente ali. O filho mais velho. O filho mais velho. Isso no dia a dia, a gente sempre pensa isso também. A gente sempre olha, não, esse cara, essa pessoa é para isso. Esse tem a cara de pregador, né? Esse tem a cara de pastor, esse tem a cara de médico, esse aí tem a cara de artista.
Por quê? Porque nós somos ensinados o dia a dia a pensar dessa forma. E então, o que a gente vê com a história de Davi? Que Davi não olhou com os olhos naturais para Golias. Se ele olhasse com os olhos naturais, era grande chance, grande probabilidade dele sair correndo de medo. Mas ele olhou para Golias, mas se lembrou quem estava com ele, que era o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes eu e você olhamos para as guerras que a gente está passando, seja na nossa vida, seja no nosso interior, de uma forma só carnal, só vendo os problemas e esquecendo-se de quem está conosco nessa guerra. Samuel, quando ele foi ungir então o novo rei, que seria futuramente, ele chega, e aquele mundaréu de filho, né, que tinha lá para ele escolher, e ele disse, me chama um filho mais velho. Aí chamou, não é esse, mas como é que pode não ser esse, né? Aí começou a chamar filho a filho da casa de Jessé, e não era nenhum deles. Na aparência ali poderia ser, mas não era. Davi estava escondidinho, cuidando das ovelhas. Ele era o mais, vamos dizer, esmirradinho. Aquele que ninguém daria. Como é que esse pode ser o rei? Mas ele era o rei. Porque muitas vezes, como a Ari falou, aos nossos olhos, poderia ser o filho mais velho. Mas não, foi Davi. Aquele que estava lá, perdidinho. Só que antes de chegar em frente a Golias, o que acontece? Davi já tinha enfrentado um leão, Davi já tinha enfrentado um urso, ele estava sendo o tempo todo treinado. Treinado, para preparado. chegar, preparado, essa é a palavra, para chegar a esse momento de enfrentar Golias. Só que não é só pela nossa força, e sim pela força de Deus em nós. Filipenses, lembra? Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Só que quem é que me fortalece? É o Senhor. E isso que o Giba falou é muito importante a gente lembrar. De repente, as guerras que você tem passado são um campo de treinamento por outras coisas que ainda virão na sua vida, assim como foi Davi. Ele matou leão, ele teve que enfrentar muitas outras coisas até ele chegar até Golias. Ele tinha coragem, né? Coragem. E o que nós precisamos fazer para lutar as nossas guerras é ter coragem. Porque muitas vezes nós desistimos e nós não perseveramos para enfrentar os gigantes que estão vindo. De repente você... Quantas entrevistas de emprego eu fui cortado? Eu simplesmente assim me disseram, não é capacitado. Quantas... A gente lança livro, quantas editoras já disseram para nós, não. A gente desiste? Não vamos desistir, porque nós sabemos o Deus que está em nós, nós sabemos quem nos capacita e quem nos fortalece. Então cabe você que está nos assistindo agora, meu irmão, é perseverar, é continuar firme, forte. Vai dar vontade de desistir? Vai. As guerras muitas vezes poderão ser gigantes perto de nós, é um caos, parece que esses Golias são maiores ainda do que a própria história conta que, né? Parece que não é só 3 metros, é 5, é 10 metros. A gente fica imaginando, né? Porque muitas vezes está ali dentro de casa, os pais estão se separando, falta de emprego, término de relacionamento, eu quero fazer a faculdade e não consigo, e parece que nada dá certo. Mas, o Senhor está conosco. E por isso que nós vamos prosseguir, nós vamos continuar. Lembrando sempre, nunca é uma frase motivacional, mas é Jesus em nós. Aleluia! Então, por isso, essa é a dica que nós queremos deixar para você. Lute as suas guerras com o Senhor, porque é Ele quem vai te capacitar a passar por tudo isso. Você gostou desse programa? Então, não esquece de avisar todo mundo para assistir o próximo. Sempre é um tema novo, um conteúdo novo para abençoar muito a sua vida. Não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. Sou Casa Jovem, tanto o site soucasajovem.com.br como no Instagram, Facebook, Sou Casa Jovem. Tchau, gente!